Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje a gente vai ler os capítulos 11 e 12 do livro de Jó e vamos ler o capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te damos graças por mais um dia. Buscamos, Senhor, a tua presença, a iluminação do teu Espírito para esse exercício que temos diariamente de ler tua palavra. Abençoa-nos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Jó capítulo 11, agora vai ser a primeira fala de Zofar. Pelo subtítulo aqui a gente já sente o clima, né? Por acaso tem razão o falador? Bom, vamos lá. Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Pois você diz: a minha doutrina é pura, eu sou limpo aos olhos de Deus. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você, e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da sua iniquidade. Será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama juízo. Quem o poderá impedir? Deus conhece os homens falsos e sem esforço vê a iniquidade. Mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. Se você dispuser o coração a estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá. Olha só as acusações que eles fazem de Jó, né? De que ele é iníquo, que ele deveria lançar para longe as iniquidades das suas mãos, e ele é injusto. Ele não deveria permitir que a injustiça habite na sua tenda. Versículo 16. Pois você esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como de águas passadas. Quer dizer, ele está dizendo, se você fizer isso, você vai ser curado. A sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, serão como amanhã. Você se sentirá seguro, porque haverá esperança. Olhará ao redor e dominará tranquilo. Você se deitará e ninguém irá atemorizá-lo. E muitos procurarão obter o seu favor. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão, sem que encontrem refúgio. A única esperança deles será morrer. E aí vemos aqui no capítulo 12 até o capítulo 14 será a resposta de Jó. Então Jó respondeu: na verdade, vocês são o povo e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento. Em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus. E ele me respondia: o justo e o reto são motivo de riso. No pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça. Um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz em suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força. Ele também está acusando agora os seus amigos, né? Mas pergunte agora aos animais, e cada um deles o ensinará. Pergunte às aves do céu, e elas lhe contarão. Ou fale com a terra, e ela o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida de todos os seres vivos, e o espírito de todo o gênero humano. Por acaso
O ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz o entendimento? Com Deus, com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém a pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. E se ele as solta, elas devassam a terra. Com ele estão a força e a sabedoria. A ele pertencem o engano e o enganador. Ele leva os conselheiros embora, descalços, e faz os juízes de tolos. Solta os laços que prendem os reis e amarra uma corda aos seus lombos. Ele leva os sacerdotes embora, descalços, e transtorna os poderosos. Deixa os conselheiros sem palavras e tira o entendimento dos anciãos. Quer dizer, o que ele está dizendo é que Deus faz tudo como Ele quer. Ele faz coisas improváveis acontecerem. Ele não tem limite para o seu poder, para o seu agir. Versículo 21. Lança desprezo sobre os príncipes e afronta o cinto dos fortes. Das trevas revela coisas profundas e traz à luz a densa escuridão. Deus engrandece as nações e depois as destrói. Dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento dos chefes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos, sem caminhos. Nas trevas andam tateando, sem terem luz, e os faz cambalear como bêbados. Então, essa aqui é a primeira parte da resposta de Jó. A quem mesmo? Qual o nome do amigo que falou agora? O Zofar. Ok? Então, nesse capítulo 12, ele começa a resposta ao Zofar. Agora vamos a Colossenses, capítulo 2. Continuando então a carta de Paulo, ele diz: quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Então, Paulo, ele faz oração, ele pede que os crentes de Colossos sejam vinculados em amor e eles tenham grande entendimento, convicção e conhecimento de Cristo. Uma vida de amor mútuo e conhecimento profundo da pessoa e da obra de Jesus. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, tomem cuidado para ninguém tentar cativar vocês, tirar vocês do caminho, levar vocês por meio de raciocínios, de ideias, para caminhos diferentes, né? Os rudimentos, as coisas que são básicas e naturais no mundo. Não, vocês não podem ser enredados para isso, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então veja, essa ideia da plenitude, ele vai repetir aqui de novo no versículo 10, também nele vocês receberam a plenitude, ele é a cabeça de todo principado e potestade.
Então, o que os estudiosos chamam da heresia colossense, né, o gnosticismo, era ensinado algo bem diferente do que Paulo ensinava, dizendo que as pessoas deveriam buscar uma plenitude através de um conhecimento profundo de algo que não era Cristo. E o apóstolo Paulo está dizendo, não, vocês precisam só do conhecimento de Cristo, vocês precisam conhecer Cristo porque nele está a plenitude da divindade, nele vocês recebem a plenitude. Essa plenitude que vocês buscam, que vocês estão ouvindo pessoas de que vocês devem alcançar, isso vocês encontram em Cristo. Nele há todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, como Paulo vem argumentando. Nós não precisamos de nada e nem de ninguém, além do próprio Senhor Jesus Cristo. Versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Olha só, havia também os judaizantes, influenciando muitas igrejas que estavam sendo plantadas naquele período. Os judaizantes defendiam, ensinavam que os crentes em Cristo também deveriam ser circuncidados. Ele está dizendo, não, nele, em Cristo, vocês já foram circuncidados. Não com essa circuncisão feita por mãos humanas, aquele corte na pele, na carne. Não. Por quê? A circuncisão de Cristo é o que ele chama aqui de remoção do corpo da carne, ou seja, da carne pecaminosa, da velha natureza. Vocês já foram circuncidados, né? Com a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Ou seja, o batismo, ele simboliza também um dos aspectos do sentido do batismo, é essa sepultura espiritual para o pecado. Ou seja, no batismo de Cristo, vocês já morreram para o pecado, que é o que simbolizava a circuncisão. Então, a gente percebe aqui claramente que o batismo é a continuidade da circuncisão. A circuncisão era uma cirurgia física que apontava para a aliança de Deus com seu povo. A circuncisão dá lugar ao batismo. O batismo carrega esse significado de uma nova vida, de uma nova natureza em Cristo. Então, por isso que na teologia aliancista, né, na doutrina do pacto, nós entendemos que há continuidade entre a circuncisão e o batismo. De modo que, assim como eram circuncidadas crianças, mesmo sem terem, né, completado a idade da razão, vamos dizer assim, mas faziam parte do povo de Deus, assim, as igrejas reformadas também batizam crianças, né? Então, assim como todo o povo de Deus deveria ser circuncidado como símbolo da morte para o pecado, nós somos batizados como símbolo dessa nova vida, da morte para o pecado e a nova vida em Cristo Jesus. Então, esses dois versículos, 11 e 12, eles sustentam muito essa ideia, essa concepção da continuidade da circuncisão para o batismo. Então ele diz, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Continuando, versículo 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então,
Em Cristo nós temos o cancelamento total e completo da nossa dívida. Não há mais nenhuma pendência diante de Deus. Na cruz ele encravou a dívida, o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, né? Toda essa lei que revela o pecado, ela, ela não é mais punitiva para nós, porque em Cristo nós recebemos então o perdão dos nossos pecados. E é na cruz também que ele despoja, ou seja, ele retira o poder, ele retira a autoridade dos principados e das potestades e os expõe ao desprezo na cruz. A cruz é o símbolo da vitória de Cristo, assim como, usando até a expressão de Paulo, né, em outros contextos, quando ele fala que ele recebeu a graça de padecer por Cristo, ele completa o sofrimento de Cristo, da mesma forma como a cruz é o símbolo da vitória de Cristo, da mesma forma para nós, a cruz é o símbolo da nossa vitória. Ou seja, quando somos fracos, então é que somos fortes. Quando somos humilhados, quando somos perseguidos, é nisso que está a nossa alegria, a nossa bem-aventurança. Versículo 16. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Então, aqui, diante do fato de que Cristo cumpriu e pagou pelos nossos pecados, não há qualquer dívida mais, ele diz, olha, ninguém julgue vocês por causa dessas coisas, fique falando, olha, você tem que comer isso, você não pode comer aquilo, tem o dia da festa tal, tem o dia da lua nova, os sábados, todas aquelas coisas. Não, essas coisas, elas não prevalecem mais em forma de ordenança, de obrigações para o povo de Deus. Então quer dizer que nós não devemos, não precisamos nem ler o Antigo Testamento? Não, o Antigo Testamento é riquíssimo para revelar a vontade de Deus, os princípios do reino de Deus, da vontade dele para a nossa vida. Agora, as coisas que apontam para Cristo, né, como a questão da dieta alimentar do povo antigo, do povo de Deus do passado, assim como as festas, a lua nova, os sábados, no sentido desses ritos cerimoniais, tudo isso apontava para Cristo, ou seja, Cristo que veio, né, a realidade veio, não há porquê nós sermos constrangidos por conta dessas questões. Eu creio, quando ele fala aqui de sábado, né, eu creio que ele não se refere especificamente ao quarto mandamento, como se ele estivesse eliminando a obrigatoriedade de se guardar o dia do Senhor. Mas é que está falando dos sábados em geral, porque o sábado para o judeu não era só o sábado do sétimo dia, eram os sábados das festas, das cerimônias, todo feriado era um sábado. Né? Quando a gente lê o Levítico, eu não sei se eu mencionei isso, não me lembro, mas no livro de Levítico você percebe lá a festa do tabernáculo, o dia da expiação, toda essa coisa eram sábados. Mesmo que não caísse no sétimo dia, entende? Era um sábado. Então, eu não creio que ele está falando que não exista a importância e a necessidade de nós guardarmos o dia do Senhor. Não é isso que eu creio que ele está dizendo aqui. Avançando então. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Se vocês morreram com Cristo para o mundo, por que vocês estão se deixando guiar por regras, por princípios
mundanos que não têm qualquer poder de santificar vocês. Ele diz no versículo 21, quais são as regras? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. De fato, essas coisas têm a aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. E hoje, até hoje, nós vemos muito isso, né? Igrejas que recheiam a sua religiosidade com proibições, com ritos cerimoniais, com coisas que você deve fazer, é o jejum de 21 dias, é a fogueira santa, é o não sei o quê. Tudo isso aí não tem qualquer poder para te ajudar a mitigar o poder da carne, para te afastar das inclinações pecaminosas. Todas essas regras, todos esses ritos são invenções humanas, são doutrinas de homens, e a gente deve se afastar completamente dessas coisas. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Como não tivemos a leitura aqui no feriado, né, então vai ser aqui, esse vídeo vai para o YouTube no dia 16 de novembro, ok? Um forte abraço, Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.